Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou a serva do Senhor, a Tainá. A paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui é o servo Edivan. E hoje nós estamos aqui para dar uma introdução sobre os vídeos que nós iremos fazer das parábolas. Sim, irmãos, é um novo estudo que nós estamos preparando e nós vamos explicar um motivo ao qual o Senhor Jesus ele falava por parábolas para todo o povo. Sim. Mas aqui nós preparamos uma introdução só para os irmãos saberem o quão profundas são as parábolas do Senhor, que pode ensinar a vida de muitas pessoas a viver o reino de Deus nesta terra. Sim. A irmã Tainá vai dar o início. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, o capítulo 13, o verso 34 e o verso 35, que diz assim: Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Versículo 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas, desde a fundação do mundo. Então nós já vemos que o próprio Senhor Jesus falou que um profeta, muito tempo atrás, pronunciou isso, e o Senhor Jesus, como ele é a própria palavra que cumpre a palavra do Pai, ele disse que ele ia realmente revelar coisas desde a fundação do mundo. Mas o Senhor também revelou a um profeta. Sim. Essa é a maravilha do Senhor através do Espírito Santo, que revela as coisas ocultas, os mistérios do reino de Deus através dos seus servos, Sim. os profetas. Agora nós iremos ler Salmos 78, do verso 1 ao 3 e depois do 6 ao 8, que diz assim: Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca, ou seja, ficai atento às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas de antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Agora o versículo 6 ao 8 diz assim: Para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos. Versículo 7. Para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fosse como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Então já vemos, irmãos, que aqui foi o profeta que anunciou essa palavra. Então, o Sim. próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, Pai, do Deus Filho, o Espírito Santo de Deus, ele usou o profeta para pronunciar essa palavra, e o próprio Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, do Pai, Sim. ele revelou o que foi dito através do profeta, e por isso se cumpre. Então, cumpriu, porque o Senhor ele é verdadeiro, ele só fala em verdade. Então, irmãos, ele mostrou que ia revelar coisas misteriosas, ocultas do reino de Deus, para todo aquele que crê. Sim. Mas também o Senhor revelou que desde aquela geração até os dias de hoje, os que fossem fiéis e obedientes ao Senhor guardariam os mandamentos. Dele. Mas teve gerações e gerações desobedientes. E nesta geração também não é diferente, irmãos. Tem os obedientes e tem os desobedientes. E o Senhor Jesus, ele examina o coração de cada um. Mas tem mais revelação da parte das parábolas que o Senhor revelou também através dos profetas. Agora nós iremos voltar em Mateus 13, do 10 ao 17, que diz assim: E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, que é o Senhor Jesus respondendo para os discípulos: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam,
com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Então, o que o Senhor Jesus afirmou, o que os profetas recebiam da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus, do Espírito de profecia, os apóstolos estavam vendo com os próprios olhos. O Espírito de Deus, a palavra de Deus, se fez carne e cumpriu todos os mandamentos, toda a palavra de Deus, toda a lei, o Senhor Jesus cumpriu, irmãos. Isso nós já sabemos nos vídeos anteriores, nos estudos anteriores. Mas qual foi o objetivo? O Senhor Jesus, ele chegou aos apóstolos e falou: a vós é dado conhecer o reino dos céus, o coração. Sim. E depois, o Senhor Jesus ensinou que o povo quer ver com os olhos, físico, ouvir com os ouvidos, físico, tipo, para ver se está acontecendo alguma coisa, mas o Senhor quer falar no coração. Sim. O Espírito de Deus fala com seus filhos através do coração. Esse é o segredo. Mas, também, para mostrar que o Senhor Jesus disse que foi através do profeta Isaías, o próprio Senhor Jesus que estava falando com os apóstolos falou com o profeta Isaías. E eu vou ler aqui para vocês prestar atenção. Isaías, capítulo 6, do versículo 8. O próprio Senhor perguntando quem ele iria enviar. Depois disso, Isaías dizendo: ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9. Então o Senhor disse: vai e dize a este povo: eles ouves de fato, e não entendeis. Eles vedes em verdade, mas não percebeis. Versículo 10. Engorda o coração deste povo. Palavra de Deus. E endurece-lhe os ouvidos e fecha os olhos. Não venha ele ver com os seus olhos, mas ouvir com seus ouvidos e a entender com seu coração. E a se converter-se e a ser curado. Não cumpriu o que o Senhor Jesus disse através do profeta Isaías? O próprio Senhor Jesus usou o profeta Isaías. Então vamos lá, irmãos. Este é o segredo das parábolas. Os apóstolos, eles entenderam. Os demais servos, eles entenderam. Então quer dizer que, tipo, o próprio Senhor, ele revela os mistérios do reino do céu àqueles que deixam entrar no coração. Esse é o segredo das parábolas, irmãos. Aqui só foi só uma introdução, que o Senhor está revelando coisas maravilhosas da parte de Deus através das parábolas. Mas tem muitas parábolas que nós vamos agora nos dedicar nesses estudos. E nessas demais parábolas que são semeador, bom samaritano, as 10 virgens, filho pródigo, nós vamos aprender muitas coisas que vai edificar a vida de muitos irmãos. Sim. E vão se aprimorar cada vez mais na palavra e entender o coração do Senhor Jesus. É verdade. Amém, irmãos? Então não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E se inscrever no canal do YouTube e na página do Facebook. E agradecemos a todos que estão interagindo e fiquem ligadinhos que logo logo tem o primeiro vídeo das parábolas. Até o próximo vídeo, irmãos. Até, Fiquem irmãos. todos com Deus. Amém. Paz seja convosco.